Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que me acompanha através dessa transmissão, cultue ao Senhor junto conosco, abra também a sua Bíblia nesse texto que está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 17 e 18, para ser mais exato. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Os irmãos que são da nossa igreja já conhecem bastante esse texto, principalmente o versículo 18, porque é o versículo que nós temos como missão da nossa igreja. E é o texto que nós iremos meditar nessa noite. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, porque só Tu és merecedor. E te pedimos, Pai, que Tu nesta noite, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo fale conosco e que nós possamos compreender a verdade da Tua palavra e entender os princípios outrora nela apresentados para a edificação da Tua igreja, para a edificação de cada um de nós. Fala através do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, como seres humanos, todo ser humano cresce desde o momento da sua concepção. Quando você foi concebido, ainda no ventre materno, a partir dali começou o crescimento da sua vida. Nós começamos a crescer ainda no ventre materno. Todo ser humano cresce desde o momento da sua concepção. Na barriga da mãe, o bebê cresce, o bebê se desenvolve, e após o nascimento, continuamos a crescer e continuamos a nos desenvolver. Ora, se alguém não cresce e não se desenvolve, pelo menos se alguém não cresce o tanto que se espera para uma criança, para um jovem, nós dizemos que essa pessoa, ela tem algum tipo de deficiência ou doença. Alguém que não cresce tanto quanto o esperado é considerado alguém doente ou deficiente em algum aspecto. E esta falta de desenvolvimento, irmãos, pode muitas vezes ser físico, pode também ser uma falta de desenvolvimento intelectual ou até psicológica, eu diria emocional. Nós fomos criados para nascer, crescer e morrer um dia, e para estar com Jesus, mediante a salvação em Cristo Jesus, para estar na glória com Ele. Nós podemos dizer, irmãos, por exemplo, que algumas pessoas, mesmo adultas, não cresceram. Algumas pessoas, mesmo adultas, são imaturas. Às vezes até nós nos surpreendemos com esta falta de maturidade de quem nós considerávamos maduros, considerávamos como alguém experiente. Infelizmente, irmãos, a verdade é que maturidade
maturidade não tem nada a ver com tempo de vida, com quanto você viveu. Maturidade tem a ver com o quanto você aprendeu. Eu vou repetir mais uma vez para você decorar. Maturidade não tem a ver com o quanto você viveu. Maturidade tem a ver com o quanto você aprendeu. E há pessoas que, mesmo tendo muita idade, não cresceram o esperado, não têm maturidade suficiente para a idade, são infantis. Assim como nós crescemos fisicamente, precisamos crescer intelectualmente, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente. E a vida espiritual, irmãos, também é assim. A vida espiritual também requer crescimento. Algumas pessoas, mesmo tendo sido convertidas há muitos anos, mesmo tendo aceitado Jesus há muitos anos, parecem que não crescem espiritualmente, ou pelo menos não crescem na medida que nós consideramos normal, ou pelo menos não crescem tanto quanto o esperado. Mesmo tendo muitos anos de convertidas, muitos anos de igreja, algumas pessoas não desenvolvem uma maturidade espiritual. Pessoas que estão anos na igreja, mas não cresceram. Nós sabemos, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós dizemos que nós somos uma nova criatura. Então, praticamente, você nasceu de novo a partir daquela data em que você aceita Jesus. Ali morre o velho homem, especialmente no momento do batismo, que isso é transmitido de forma pública como uma profissão pública de fé. Isso também é representado ao descer das águas e ao se erguer das águas. Nós sabemos que ali morre o velho homem e nasce um novo homem. Mas este novo homem que nasce no momento da conversão é um novo homem que também precisa de crescimento. Infelizmente, muitos nascem de novo, mas não crescem tanto quanto deveriam espiritualmente. O crescimento espiritual não condiz com o tempo de vivência do Evangelho. E por que isto, irmãos? Porque nós vemos na igreja pessoas assim, não estou falando na nossa igreja especificamente, mas da igreja de Cristo no âmbito geral, porque há crentes que estão há tantos anos professando a fé em Cristo Jesus, mas que nós não vemos crescimento e amadurecimento espiritual. Por que isso? A igreja, irmãos, ela está cheia de oportunidades de crescimento. Eu posso falar da nossa igreja, não posso falar de outra. Nossa igreja está cheia de oportunidades de crescimento. Nós temos todo domingo pela manhã, às 9 horas, um culto doutrinário, seguido de EBD, Escola Bíblica Dominical, com salas para crianças de todas as idades, adolescentes, jovens e adultos, onde nós tratamos de assuntos pertinentes, básicos da fé cristã, desde o básico até assuntos mais aprofundados, para proporcionar crescimento espiritual,
conhecimento e maturidade aos irmãos. Nós temos culto para os jovens aos sábados, onde os jovens também, da sua forma, com uma pregação mais jovial, uma linguagem mais acessível para a juventude, para que eles possam também crescer e se desenvolver. Nós temos oportunidade de crescimento para as mulheres, nas sextas-feiras, e para os homens também, uma vez por mês. E tem sido bênção o churrasco que fazemos dos homens, uma vez por mês, na sexta-feira. Temos crescido juntos. Se você não está conosco, venha estar conosco. Temos tido aí quase 30 homens juntos, crescendo junto. Isso é bênção. Temos culto de oração na quarta-feira, guerreiro de oração na quinta. E outras oportunidades de crescimento. Nossos filhos têm oportunidade de crescimento espiritual. Todos os cultos no domingo à noite, também no domingo pela manhã, com salas para as crianças. Temos embaixadores e mensageiras do rei nos sábados à tarde, para também proporcionar oportunidade de crescimento. E por que, irmãos, com tanta oportunidade de crescimento, por que as pessoas não crescem? Temos oportunidade de crescimento onde a palavra é constantemente pregada, proporcionando crescimento. Os cultos, as mensagens, as pregações, também pela internet sendo ali disponibilizadas, porque para você que não pôde vir para a igreja hoje, amanhã assistir o culto de hoje. Ou se você não entendeu o que o pastor disse, poder tirar dúvida no outro dia e rever quantas vezes você quiser. Nós temos muitas oportunidades de crescimento, irmãos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não aproveitam essas oportunidades. Muitas pessoas não participam, não valorizam e, consequentemente, não crescem junto com a igreja. Irmãos, e quando nós não crescemos na medida da proporção natural do tempo, nós consequentemente nos tornamos doentes ou deficientes. Uma criança que não cresce na proporção esperada, ela vai se tornar ou deficiente ou doente, porque os anos vão se passando e nós não obtemos a maturidade espiritual. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre esse texto lido aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, e falar justamente sobre esse assunto, sobre crescimento, com o título dessa mensagem, Cresça. Um título curto, mas suficiente. Cresça é o título dessa mensagem. Olha, irmãos, às vezes é tão difícil de lidar com gente imatura. Você deve saber o que é isso. Se você já teve de lidar com alguém imaturo, você sabe o que é isso. Alguém que não cresce. Quem nunca perdeu a paciência com alguém desse jeito? Alguém que demonstra uma certa infantilidade. Às vezes nós até irritados dizemos assim: olha, pelo amor de Deus, cresce. Para com isso. Cresce, toda vez é isso. Por que, irmãos, é tão difícil lidar com pessoas que não crescem? É porque, irmãos, é porque realmente é preciso ter muita longanimidade.
E por isso hoje eu quero refletir com você sobre esse crescimento espiritual que nós precisamos ter, o crescimento que Deus espera de nós. A verdade é que nós precisamos crescer, irmãos, todos os dias. É um crescimento contínuo. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para reconhecer nossas falhas, nós estamos aqui para amadurecer. E quando eu falo isso, eu falo nós estamos aqui, porque eu também estou aqui para isso. Porque antes de eu pregar a palavra para você, Deus já falou ela para mim. E eu fui o primeiro a ouvir o que o Espírito Santo ainda vai lhe dizer. Quando você ouvir esta palavra, não pense que é o pastor que está lhe dando bronca, mas é o que Deus quis trazer para você hoje, porque o pastor já levou essa bronca quando Deus ministrou ao meu coração. Nós precisamos reconhecer nossas falhas, aprender e amadurecer. Olha, o texto que nós lemos aqui em 2 Pedro 3, 17 e 18, fala de crescimento. É uma exortação de Pedro para que nós cresçamos sempre, continuamente. E ele fala que nós precisamos crescer em dois aspectos. O primeiro deles é crescer na graça. Olha o que o texto diz em 2 Pedro 3, 18. Antes crescei na graça. O primeiro aspecto que nós precisamos crescer, irmãos, é na graça. E para isso, para nós crescermos na graça, é preciso parar de dar desculpas. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer para você. Pare de dar desculpas. Cresça. Pare de dar desculpas. Cresça. Para crescer na graça é preciso parar de dar desculpas. Olha, o dicionário define crescimento, crescer, como desenvolver-se constantemente. Olha o que é crescer. É desenvolver-se constantemente. Sempre. Continuar crescendo. Continuar se desenvolvendo. Desenvolver-se constantemente. Pedro coloca aqui para nós a necessidade primária do crescimento cristão através da graça. Primeiramente, nós precisamos crescer na graça. E talvez você diga, mas o que é crescer na graça, pastor? O que é isso, crescer na graça? É justamente o que o ponto diz. Crescer na graça, irmãos, é nós reconhecermos nossas falhas, reconhecermos os nossos erros, reconhecermos o nosso pecado e assumirmos a responsabilidade e pararmos de dar desculpas. Isso é crescer na graça. É parar de colocar desculpa, de justificar e assumir a responsabilidade. E assumir a culpa e assumir o erro que é nosso. Sabe por quê? Porque o que é graça? Graça nós aprendemos que é favor imerecido. É aquilo que você não merece, mas Deus te dá. Quando você peca, a graça de Deus te cobre. Nós somos salvos pela graça. O sacrifício de Jesus na cruz que cobre uma multidão de pecados. Isso é graça. Portanto, quando você se arrepende do seu pecado, quando você assume a sua culpa,
Quando você confessa o seu erro, quando você para de dar desculpas para aquilo que foi feito, quando você assume a responsabilidade, você está crescendo na graça, porque a graça de Deus te cobre. Ela cobre uma multidão de pecados. A graça de Deus só nos cobre quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós assumimos. Por isso a graça cresce. Nós crescemos na graça, na medida que nós reconhecemos o nosso erro. Isso é crescer na graça. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera. A graça, você não cresce na graça. Mas quem confessa e abandona o seu pecado, encontra misericórdia, encontra graça. Crescer na graça é assumir a responsabilidade, assumir os seus erros e parar de dar desculpas. Quem assume a sua condição, confessa e assume a responsabilidade pelos seus erros, cresce. Mas quem esconde os seus erros, a Bíblia diz que não prospera. Então, irmãos, pare de dar desculpas. Cresça. Deus espera que nós cresçamos, irmãos. Olha, nós não podemos querer passar a vida toda tomando leite, mingau, papinha, assim como Paulo fala dos coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: olha, eu não pude lhes dar alimento sólido. Olha aí, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu não pude dar a vocês alimento sólido, mas tenho que falar a vocês dando leite. A igreja de Corinto era uma igreja imatura. As pessoas eram crentes há muito tempo, mas eram imaturas. Você tinha que pregar a palavra para eles dando leitinho. Irmãos, nós não podemos passar anos da nossa vida tomando leite, esperando o mingau, porque um ser humano que só vive de mingau, ele não se sustenta. Se alguém desde do dia que você nasceu até os 20 anos só toma mingau, essa pessoa não tem uma boa saúde. Porque existe uma idade, né? Para quem tem filho sabe, até os 6 meses o bebê ele só toma leite de peito. É para ser, né? É para ser, recomendado pelo médico. Após os 6 meses você começa inserindo outros alimentos. E chega um dia que o leite de peito não serve mais para nada. É água. Então um bebê não se alimenta mais daquilo, ele precisa de outros alimentos. Imagine um ser humano que só toma leite de peito até a sua fase adulta. Acredito que essa pessoa nem vive, ela morre, porque não tem os nutrientes necessários para viver. Nós não podemos, irmãos, querer passar a vida toda tomando leitinho, porque não crescemos. Olha, tem gente, irmãos,
que ao invés de assumir a responsabilidade pelos seus atos, coloca a culpa nos outros. E sabe quem é que faz isso? Criança. Lá em casa eu tenho duas, uma de 10 e um de 7. Quando eles fazem alguma coisa errada, e eu vou perguntar, eu vou dizer, quem foi que fez? A de 10 olha para o de 7 e diz, foi ele. O de 7 olha para o de 10, fui eu não, pai, foi ela. E eles ficam ali, não fui eu não, pai, foi ela, não foi eu não, foi ele, não foi ela, não foi ele, não foi ela, não foi ele. Isso é coisa de criança. Criança tem medo de assumir a responsabilidade, porque sabe que vai ouvir uma correção ali e coloca a culpa no outro. Adão fez isso quando pecou e disse, foi a mulher que tu me deste. Ele culpa a mulher e culpa Deus. Olha, foi ela, a culpa é dela e a culpa é sua também, porque foi você que me deu. Foi a mulher que tu me deste. Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por que Adão culpa a mulher e culpa Deus? Porque Adão era um crente imaturo. Adão estava todo dia na presença de Deus. A Bíblia diz que na virada do dia eles passeavam juntos. Mas mesmo estando todo dia na presença de Deus, Adão não tinha maturidade suficiente para assumir seus erros e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Adão não desenvolveu essa maturidade. Irmãos, tem um monte de gente como Adão. Tem um monte de crente como Adão. Tem um monte de homem colocando a responsabilidade que é sua nos ombros da mulher. Olha, tem gente que diz que não vem para a igreja por causa de fulano. Tem gente que diz que saiu da igreja por causa de Beltrano. Ou que não volta por causa de Cicrano. Mas não é por isso que ele saiu da igreja. Não é por isso que ele não volta. Sabe por que saiu? Porque não cresceu e não amadureceu espiritualmente o suficiente para entender que nós não estamos aqui por causa de fulano. Eu não estou aqui por causa de Cicrano e nem vou me embora por causa de Beltrano. Eu vou me embora no dia que Deus quiser que eu vá e fico até quando Ele mandar. Você gostando ou não, você vai ter que me aguentar por aqui. Isso é maturidade. Tem gente que saiu porque não cresceu e não vem porque não quer crescer. Irmãos, nossa maturidade espiritual não depende do outro. Quando você é maduro espiritualmente, você não se perde por causa dos outros. Pedro aqui está dizendo que nós precisamos crescer nesse sentido. Crescer em assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos erros. Crescer na graça é isso. É assumir os seus erros. É confessar diante de Deus. É parar de dar desculpas. Confessar, assumir, pedir perdão e crescer. É por isso que ele diz que nós não devemos ser conduzidos pelo erro de pessoas que não têm os nossos princípios morais. Olha o que diz o versículo 17. Um pouco antes do 18. Olha o que diz o versículo 17. 2 Pedro 3,17. Portanto, amados, sabendo disso,
Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Aí ele diz, antes disso, antes de vocês serem levados pelo erro dos que não têm princípios morais e caírem, antes crescei na graça, versículo 18. É por isso que Pedro diz que nós temos que ter cuidado para não sermos conduzidos pelo erro de outras pessoas, pessoas que não têm o mesmo princípio que nós temos, para nós não cairmos. Deixa eu te perguntar, você tem se deixado levar por pessoas com princípios morais diferentes? Se você tem se deixado levar por pessoas com princípios morais diferentes, cuidado para não cair. E é por isso que ele diz, antes devemos crescer na graça. Irmãos, devemos primeiro crescer na graça. Assumir a responsabilidade e a culpa, a nossa culpa. Quando nós fazemos isso, nós crescemos, amadurecemos, para não sermos levados por pessoas com princípios morais diferentes do nosso. Para crescer na graça, é preciso assumir responsabilidades e parar de dar desculpas. Por que eu não venho para a igreja? Por que eu não aproveito as oportunidades de crescimento? Por que eu não leio a Bíblia tanto quanto deveria? Por que eu não oro tanto quanto deveria? Por que eu não tenho vida de oração? Por que eu não cresço? É porque eu não busco, não é por causa do outro. Não adianta eu dar desculpa. Eu não venho porque é muito cedo. Eu não venho porque é muito tarde. Eu não venho porque o sol está muito quente. Eu não vou porque está chovendo. Eu não venho porque eu não gosto de fulano. Eu não venho porque eu não gosto de cicrano. Eu não venho porque eu não quero. Eu não venho porque não é prioridade para mim. Eu não venho porque eu não quero assumir a responsabilidade. E em segundo lugar, irmãos, além de nós crescermos na graça, Pedro também nos exorta a crescermos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18 diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título dessa mensagem é Cresça. O primeiro ponto, pare de dar desculpas, cresça. O segundo ponto eu queria dizer para você, olha, seja o responsável pelo seu crescimento. Cresça. Seja o responsável pelo seu crescimento. Olha, toda pessoa que cresce precisa assumir a responsabilidade pelo seu sustento, pelo seu crescimento. Quando você chegou à fase adulta, uma coisa você começou a fazer, se você já é adulto, você começou a pagar suas contas. Você começou a trabalhar para poder comer. Porque se você não trabalhar, você não come. A Bíblia diz isso, quem não trabalha não come. Toda pessoa que cresce, irmãos, precisa assumir a responsabilidade pelo seu sustento. Você começa a trabalhar na fase adulta. Você não fica esperando alguém te dar de comer ou colocar a comida na sua boca. Se você ficar esperando, vai ficar com fome. Porque dificilmente alguém vai colocar comida na boca de um adulto. Se um adulto, irmãos, precisa que alguém
coloque a comida na sua boca, isto é porque ele está doente. Uma pessoa doente, você é compreensível, aí você pega a colher e bota na boca da pessoa. Só os bebês, irmãos, só um bebezinho de até 2 anos, ou talvez até menos do que isso. Só um bebezinho precisa que você pegue a colher e coloque na boca dele. Talvez se ele tiver 1 ano e um pouquinho, ele já consegue fazer isso. Bota de lado sem conseguir botar direito, mela a boca toda, mas bota. Eu tenho um filho, eu sei o que é isso. Só o bebê, só uma pessoa que não cresceu, não se desenvolveu como deveria, necessita disto, que alguém coloque na sua boca. Por isso, irmãos, nós também precisamos assumir a responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual. E o que é assumir a responsabilidade pelo crescimento espiritual? É nós assumirmos a responsabilidade por nos alimentarmos da palavra. Não é esperar que ninguém bote na minha boca. Pedro aqui nos exorta a nós crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento. E conhecimento, irmãos, é uma coisa que você só tem se você buscar. Ninguém tem conhecimento sem buscar. Tente passar no vestibular sem ler o livro. Tente fazer aquele assunto entrar na sua cabeça sem você buscar ler o assunto para fazer uma prova. Não entra. Ninguém tem conhecimento sem buscar. Não dá para alguém pegar o conhecimento e colocar dentro da sua cabeça. Algumas pessoas pedem a Deus sabedoria e querem ser sábios. Querem ter discernimento, mas não querem buscar o conhecimento. Eu falei isso hoje na sala dos jovens na EBD. Discernimento só existe se tiver conhecimento. Não dá para ter discernimento de algo que eu não conheço. Eu vou no médico para ele fazer um exame e me dizer o que é que eu tenho. Ele tem discernimento sobre essa área da saúde para descobrir o que eu tenho. Mas ele só tem discernimento porque ele tem conhecimento. E eu não tenho nenhum discernimento na área da saúde porque eu não conheço. Não dá para ter sabedoria e discernimento sem conhecimento. Não dá para pedir a Deus sabedoria quando você não tem envolvimento e busca pelo conhecimento. Você considera um homem ou uma mulher de Deus como uma mulher sábia, como um homem sábio, quando o quê? Quando ela conhece bastante da palavra de Deus. Não é verdade? Você diz, aquele irmão tem muito discernimento da palavra. Aquele irmão tem muita sabedoria. Por quê? Porque ele conhece a palavra. Discernimento e sabedoria só vem com conhecimento. Conhecimento é uma coisa que você tem que buscar. Uma pessoa sábia é alguém que tem muito conhecimento da palavra de Deus. E Deus espera, irmãos, que nós cresçamos também em conhecimento da palavra, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3 e 4, o texto diz: isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus espera que todos os homens, todas as pessoas, conheçam a verdade.
Deus espera que você conheça a palavra, irmãos. Não dá para ter anos de crente, de convertido e não conhecer a palavra. Não dá. São anos de vida sem crescimento, sem amadurecimento. Uma pessoa que está viva há muitos anos, mas não cresceu, ou ela é doente ou deficiente. E essa semana eu estava falando para os homens, da responsabilidade que você que é homem tem, de ser o pastor da sua casa, de ensinar a Bíblia para sua mulher e para os seus filhos. E para você fazer isso, você precisa ter conhecimento. Você tem que, no mínimo, saber mais de Bíblia do que a sua esposa. Porque senão você não ensina. Você aprende. Eu conheço uma jovem mulher de 38 anos, solteira, que nunca casou, mas que conhece muito da palavra de Deus. Já está terminando o seu mestrado em teologia. E uma vez eu conversando com ela, ela disse assim: como é que eu vou casar com um homem que sabe menos de Bíblia do que eu? Como é que ele vai me ensinar? Fica a dica aí para você que é homem. Conhecimento, irmãos. É preciso ter conhecimento e Deus espera isso de nós. Olha, é por isso que eu acho interessante os passarinhos. Você já viu passarinho? Passarinho, quando ele é novinho, filhote, ele abre a boquinha assim, o bico, né? Aí a mamãe passarinho vem, ou o papai, bota na boquinha, ele engole. Mas eu nunca vi, não sei se você já viu, se você viu, diga aí, eu vi. Nunca vi um passarinho adulto abrir a boquinha e outro adulto vir. Você já viu? Porque quando o passarinho cresce e ele é capaz de voar, acabou-se. Se vira. Voa e vai embora. Pai e a mãe nem quer mais saber. Já fizeram o seu papel. Já botaram na boquinha enquanto ele não voava. Quando eles crescem, voam, e a partir daquele dia eles são responsáveis pelo seu crescimento. Mas o ser humano, irmãos, tem gente que coloca a responsabilidade do seu crescimento no outro. Pedro está dizendo, olha, cresça no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A responsabilidade de você crescer no conhecimento da palavra é sua. Ah, não é do pastor, não? Não, é sua. Por isso, irmãos, pare de dar desculpas e vá ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não. Você está dizendo que eu sou desocupado, é? Você não tem tempo para ler e eu tenho, então é porque eu sou desocupado, não tenho tempo. A responsabilidade é sua. No nosso país, eu acho que todo mundo tem uma Bíblia. Se não tem, é porque não quer, porque vende é fácil de pegar. Se você não sabe ler, tem o áudio da Bíblia. O aplicativo que vai falar e você vai ouvir a Bíblia. Se você não sabe, se você não sabe ler e não ouve, se você é surdo, já existe a Bíblia em Libras. Olha as oportunidades que a gente já tem, que naquela época não existia. Se você é cego, já existe a Bíblia em Braille. De quem é a responsabilidade pelo crescimento no conhecimento da palavra? É sua.
Não diga que não tem tempo. Cresça. A salvação é individual. Se tem uma coisa que eu não estou preocupado, é quando eu chegar diante dos irmãos, ou diante de Deus, Deus vai me cobrar porque você não lia a Bíblia. Isso aí Ele não vai me cobrar. Isso eu não estou preocupado. Deus não vai cobrar do pastor porque você não lê a Bíblia. Até porque nós pregamos, nós ensinamos, nós incentivamos, nós falamos. Mas tem gente que só ouve sobre a Bíblia uma vez na semana, quando está aqui na igreja que eu prego. Quando vai para a igreja. É a única vez que ela tem a oportunidade de crescimento no conhecimento. E por isso, irmão, não cresce. Por isso se torna doente ou deficiente. E Deus espera de nós crescimento espiritual. Olha, se do ano passado para cá eu não cresci, tem alguma coisa errada. Porque ninguém fica um ano sem crescer. Até a orelha da gente cresce, o pé cresce, tudo cresce. O cabelo cresce, a unha cresce. Olhe para trás, pense como você estava ano passado e como você está hoje. Você cresceu. Se não cresceu, tem alguma coisa errada. Olha, irmãos, daqui a 10 anos, eu não posso estar da mesma forma que eu estou hoje. Daqui a 10 anos, eu tenho que ter crescido espiritualmente. Se você não vê essa mudança em você, é talvez porque você não tenha assumido a responsabilidade pelo seu crescimento. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer nos usar, mas Deus não vai dar responsabilidade na mão de crianças. Deus só dá a responsabilidade na mão de gente madura. Muitas vezes é por isso que Deus não nos usa, ou nós não temos a oportunidade de sermos usados, porque falta crescimento. Irmãos, nós precisamos crescer a cada dia. Que nós possamos assumir a responsabilidade de crescermos, a responsabilidade pelos nossos atos e parar de dar desculpas. Confessar os nossos erros, nossas falhas, pedir perdão, crescer na graça e assumirmos um compromisso com Deus de crescimento contínuo. Tem gente que vai olhar para o ano passado e vai dizer: eu regredi. Eu não sei, pastor, onde foi que eu me perdi. Mas antes eu estava mais à frente e agora parece que eu desanimei. Eu voltei. Nós precisamos assumir a responsabilidade de crescimento, pelo crescimento do nosso conhecimento da palavra. Ler a Bíblia, irmãos. Não esperar pelo domingo para receber essa pregação mastigadinha na boquinha. É tão bom porque o pastor já interpreta o texto, já coloca os pontos, já explica tudo que o texto estava querendo dizer e eu já aprendo tudo que o texto diz, bem direitinho. Nós temos esse versículo, irmãos, 2 Pedro 3,18, como missão da nossa igreja há 2 anos. Coloca aí, Hugo. Olha lá. Não sei se você já percebeu. Não, a logomarca mesmo. Olha lá, Primeira Igreja Batista de Mimirim, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já fazem 2 anos que nós temos esse versículo como missão da igreja. Já faz 2 anos que eu estou aqui, irmãos. Eu cheguei em abril, 1º de abril
de 2011. Dia 25 agora, faz 2 anos. Desculpe, 2021. É muito tempo, né? 1º de abril de 2021. Dia 25 agora, fazem 2 anos que eu recebi a posse da igreja, né? Fui consagrado como pastor presidente da igreja. É o aniversário do culto de posse. E há 2 anos a nossa missão é essa: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue olhar para trás e ver crescimento em sua vida nesses 2 anos? O quanto você tem crescido em 2 anos? De 2 anos para cá você cresceu? Se não cresceu, não cresceu por quê? Porque não teve oportunidade de crescimento. Porque o pastor pregou pouco. Ou porque o pastor não ensinou, não falou. Você consegue olhar crescimento em sua vida nesses 2 anos? Se não consegue, é porque nós não crescemos na graça. Talvez passamos 2 anos dando desculpas. 2 anos dando desculpa. Eu não faço isso porque fulano fez isso. Eu não faço aquilo porque fulano fez aquilo. Eu não leio a Bíblia porque não dá tempo. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Eu não faço assim porque eu estou trabalhando muito. Eu não faço isso porque ninguém me ajuda. Eu não faço porque eu estou passando por necessidade. Talvez seja porque não assumimos a responsabilidade pelos nossos atos e pelo conhecimento, pelo crescimento no conhecimento da palavra. Mas hoje, irmãos, nós abrimos os nossos olhos e vemos que temos a oportunidade de crescer. Portanto, cresça. Amém? É isso que Deus espera de nós, irmãos, que nós possamos crescer a cada dia. Cada dia melhor do que éramos ontem. E pior do que vamos ser amanhã, porque amanhã nós vamos ser melhores.